Na prática 2, será abordado o amplificador operacional da diferença, que pode ser perfeitamente aplicável na amplificação de sinais de pequena amplitude, como em sensores de corrente, sensores de vibração e etc. Esse amplificador utiliza as duas entradas, a inversora e a não inversora, para amplificar a diferença das tensões de entrada. Nesse caso específico, se os resistores R2 e R1 são iguais e R4 e R3 também são iguais, a tensão de saída é simplesmente uma razão de R4 sobre R1 vezes a diferença das tensões de entrada. Claro, se a tensão de entrada U1 for zero, a tensão de saída será uma proporção da tensão de entrada U2. Esse amplificador serve de base para o amplificador de instrumentação, em que além do amplificador de diferença, ele utiliza dois amplificadores não inversores nas duas entradas para amplificar o ganho de tensão da saída em relação às tensões de entrada. Bem, aqui nós temos o amplificador da diferença com tensão de alimentação simétrica de mais 5 menos 5 volts. A entrada inversora ligada ao a massa GND 0, e a entrada não inversora ligada a um gerador de função. Nesse caso, o R4 é 10K e o R1 é 1K, ou seja, a proporção de ganho é 10. Vamos inserir tensões na entrada não inversora e verificar na saída se essa tensão foi amplificada 10 vezes. Com uma amplitude, por exemplo, de 30 mV, eu tenho no osciloscópio a entrada do sinal, uma onda triangular, e a saída do sinal 10 vezes maior. Se eu aumentar aqui a resolução da entrada para 10 vezes, eu tenho uma sobreposição da entrada e da saída, mostrando que a amplificação de 10 vezes foi praticamente exata. Se eu colocar, por exemplo, 10 mV, eu tenho uma sobreposição do sinal, tendo em vista que no amplificador eu tenho um ganho da entrada 10 vezes em relação à saída, né? Se eu colocar a mesma proporção, eu tenho esses sinais. Por exemplo, 20 mV para a entrada e 200 mV para a saída. Ou 10 mV para a entrada e 100 mV para a saída. Então, a entrada e a saída se sobrepõem, mostrando que a amplificação ocorreu perfeitamente. Essa linearidade ocorre até aproximadamente 400 mV na entrada, e a saída, consequentemente, será aproximadamente 4 volts. E aí nota-se já o início da saturação do amplificador operacional, fugindo assim da linearidade, pois, como a tensão de alimentação é 5 volts e tem a queda inerente do amplificador operacional, ele, teoricamente, amplificaria sem saturação até 4,3 volts, que é o que está se medindo aqui aproximadamente. Então, a entrada pode variar de 0 mV até 400 mV, que aí nós teremos uma amplificação linear, de 10 vezes nesse caso. Dessa forma, poderíamos utilizar vários sensores de baixa amplitude de tensão, como falado,
sensor de corrente, sensor de vibração e etc. E entrar com esse sinal no amplificador e a saída ligar a algum dispositivo digital como microcontrolador, CLP, etc. E fazer essa conversão para um número digital e processá-lo. Bem, pessoal, essa é a segunda aula. Muito obrigado, um abraço.